Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que você já está acostumado, em que a gente viaja pelo Brasil afora para saber como que está a situação dos principais cultivos plantados aqui em solo brasileiro. E vamos diretamente para o Paraná, o município de Itambé. Vamos conversar um pouquinho com o Nivaldo Forastieri, que ele é produtor rural e também diretor da Foraster Agro, e vai trazer um pouquinho para a gente como que está a situação do milho por lá e como que foi a colheita da soja. Seja muito bem-vindo, Nivaldo. Oi, Letícia, bom dia a você e a toda a equipe do Notícias Agrícolas. É um prazer de novo estar aqui com vocês. Nivaldo, vamos lá. Como é que foi a finalização da safra de soja por aí no município de Itambé? Eu lembro da última vez que eu conversei com você, você estava com o celular posicionado na lavoura, soja verdinha, linda e maravilhosa, parecia um mar verde. Deu tudo certo por aí? Como é que foi o desenrolar dessa safra de soja? Olha, não temos o que reclamar, né? Acho que aqui na nossa região a gente vem passando por tanta intempérie, tanto problema climático, que mesmo com todas as dificuldades, a safra de soja foi muito boa. Nós tivemos um bom desenvolvimento das lavouras, o Notícias Agrícolas vem acompanhando, né, o desenvolvimento da lavoura aqui de soja. A lavoura, ela vegetou um pouco mais, então atrasou a colheita, e a colheita caiu bem no maior episódio de chuva aqui dos últimos anos, que foi em março, desculpa. O que fez com que a colheita atrasasse, perdesse um pouco de qualidade no grão. Algumas lavouras perderam peso, mas, em comparado com os outros anos, foi uma excelente safra. E qual que foi a média de produtividade nesse ano, Nivaldo? E quanto que é normalmente, tirando, né, os últimos anos que foi seca, foi geada, foi tudo que tinha direito para ter, teve aí no Paraná, mas só para a gente comparar a média de produtividade normal para Itambé e como que foi nessa safra para a soja? Para a soja foi muito boa. A gente pode colocar uma média do município de 60 sacas. 60 a 65 sacas por hectare, tá? Mesmo com algumas lavouras perdendo peso, o município colheu muito bem. Foi uma das maiores safras aqui dos últimos anos, né? Sem contar os últimos 2 anos que não teve safra de Uhum. soja, né? Mas vamos pegar no histórico, foi uma das principais safras do município. Certo. E aí, com esse alongamento na cultura da soja, você falou que deu muita chuva na colheita, que até prejudicou um pouco a questão da qualidade dos grãos. Como que ficou a situação, então, na comercialização desses grãos? Houve alguma questão de negócios já travados anteriormente? Só custeio? O produtor agora está ali tentando segurar um pouco a soja para ver preços melhores? Se vierem, né? A gente torce para que venha. Como é que tá? Olha, com relação à venda futura, né? É aquele negócio, gato escaldado tem medo de água. E o produtor aqui na nossa região, ele vem há 2 anos. Alguns produtores, inclusive, tendo que pagar contratos anteriores que não conseguiu cumprir. Então, nós tivemos safra 2021, estiagem, colheita de regular para ruim. Safra 21 e 22, péssima, né? Uma grande estiagem. A média do município, creio que teria ficado em algo em torno de 10 a 15 sacos por hectare de média do município, safra 21, 22. Então, o produtor, ele com a incerteza de que ele vai ter o grão, ele não entrou no mercado. O produtor está pouco vendido, Uhum. né? Com essa tempestade perfeita que nós tivemos para a queda de preço. Agora o produtor está tentando se segurar, tentando vender o menos possível ou fazer algumas ferramentas junto ao banco, junto às empresas, para tentar segurar essa soja para o segundo semestre. Poucos segurarão, tá? A maioria agora, 30 do 3, 30 do 4, 30 do 5, não vai conseguir. Porque a região, o produtor vem com descapitalizado Sim. por conta das safras soja e milho subsequentes com problema. Uhum. E agora nós tivemos a soja, historicamente, o maior custo de produção, né, por hectare. E agora os preços caindo, a conta já não está fechando mais.
Mas, enfim, a gente tem que ser otimista sempre, né? Então, veio uma boa colheita, pelo menos o ânimo do produtor muda, sabendo que está conseguindo colher o grão. E agora a gente vai para uma safra de milho renovando as esperanças, né? E com muita fé. Vamos lá, né? Uma mão ali fazendo trato cultural na lavoura, outra mão na mão de Deus, né, Nivaldo? E me diga uma coisa, com esse atraso que a gente teve, então, tanto no desenvolvimento da soja como também na colheita, como que foi o plantio de milho? Já que você falou que a colheita, né, foi entrando ali para o mês de março. O plantio do milho, então, saiu da janela. Ó, plantio de milho, janela ideal para a nossa região, fevereiro. Primeira quinzena de fevereiro é o melhor dos mundos para o plantio do milho. Esse milho ficou posicionado praticamente na primeira quinzena de março, então com um mês de atraso. Por que o atraso? Igual a gente estava conversando. A soja vegetou mais, alongou ciclo, atrasou colheita por conta de chuva, então esse milho ficou posicionado praticamente dentro da primeira quinzena de março, tá? Com isso, a gente, com muita fé, né? Até eu brinco, o produtor já não estava vendido na soja, ele não vai entrar vendido no milho, porque a gente não sabe nem se vai ter o grão para colher. Esse plantio do milho foi bom, porém foi feito um plantio em cima de solos muito encharcados, muito molhados. Isso faz com que o stand do milho não saia de uma forma excelente. Nós temos lavouras boas e ótimas no município, mas já com o devido atraso do plantio e o plantio ter feito em cima de solos muito encharcados, esse milho já não vai ser aquela produtividade histórica. A gente já espera uma produtividade aquém, uma produtividade de acordo com a época de plantio. E aí, pensando nesse atraso, totalizando, quantos dias mais ou menos foi atrasado esse plantio do milho, Nivaldo? Olha, se a posição ideal é a primeira quinzena de fevereiro, esse plantio ficou posicionado dentro dos primeiros, principalmente os primeiros 10 dias de março. Né? Tivemos algum plantio aí até o dia 15 de março, mas a gente pode colocar 30 dias de atraso entre colheita e plantio, e não é só plantar, né? Tem que plantar e essa planta tem que emergir. Então a emergência dela ficou toda posicionada dentro de março. E aí, agora, o que a gente vê de desenvolvimento nesse momento? O clima ele está ajudando nessas diferentes fases, né, que a gente foi vendo, né, o plantio ele sendo realizado, né, ao longo, até chegar mais ou menos no encerramento da primeira quinzena de março. Como que está o desenvolvimento dessas plantas aí em Itambé? Olha, nós temos lavouras ótimas e boas. Tá? Algo em torno de 50% do município hoje estão com lavouras ótimas e boas. Não estou falando lavouras excelentes. Lavouras excelentes não tem, porque lavoura excelente é plantio em fevereiro. Então nós temos algo em torno de 50% do município com lavouras ótimas e boas, tá? Algo em torno de 25% de lavouras médias e regulares, uns 10% de lavouras ruins, que foram as últimas lavouras plantadas, e como eu coloquei, lavouras plantadas com solo muito encharcado, e nós tivemos um veranico aqui. O veranico não, porque a gente não está no verão, mas tivemos uma estiagem, uma estiagem aqui, algumas regiões, de forma até considerável. Então, esse último milho que foi plantado, tá? Ele só nasceu, e nasceu de forma irregular. E veio um sol muito forte, um calor muito grande, que foi ser sanado semana passada. Semana passada nós tivemos chuvas gerais no município, que ajudou esse milho a ter um ânimo maior. Mas algumas regiões aqui passaram por problemas de seca, já agora, dentro desses últimos 15, 20 dias. E então, assim, vendo como um todo, nós temos milhos regulares e bons aqui no município, tá? Algo em torno de 5 a 10%, eu não sei precisar muito bem. Até eu fiz a pergunta para o nosso agrônomo aqui, mas ele não me respondeu. Mas nós temos áreas que o ano passado foram posicionadas com milho, e esse ano o pessoal está indo para o trigo, fazendo a cobertura de aveia.
Então, consequentemente, a produtividade vai ser menor. Mesmo que tenhamos uma sequência de chuvas e não venha geada, a produtividade vai ser menor do que a do ano passado. Já que você puxou esse gancho, então, Nivaldo, com a questão do atraso, que muitos produtores já contam, né, que quando se atrasa, o plantio foge da janela, você já sai ali com uma expectativa de produtividade menor. Somado a essa diminuição diária, qual que é a expectativa de média de produtividade que a gente tem nesse momento que dá para se vislumbrar agora? E qual que é o normal para a região, para o milho, para a gente ter também uma base de comparação como a gente fez com a soja? Olha, qualquer chute de produtividade agora, o próprio nome já diz, vai ser um chute, né? Levando em consideração o que nós temos de lavouras hoje, eu creio que o município possa vir a colher de 80 a 90 sacas por hectare de milho, tá? Algumas lavouras aí alcançando 100 sacas. Esse ano, 100 sacas por hectare aqui será uma grande safra, tá? Devido ao posicionamento do plantio. Uhum. Mas isso, levando em consideração que o clima corra normalmente, que o frio não venha tão cedo como o ano passado, que nós tenhamos chuva ainda no decorrer da safra, porque a maioria dos milhos ainda precisa de chuva. Nós não temos milho verde aqui na região ainda, então o milho está bem atrasado. Nessa época, o ano passado, já tínhamos milho verde. Apesar do ano passado o frio ter entrado mais cedo, mas o posicionamento do milho foi feito bem mais cedo o ano passado. É que nós não tivemos soja ano passado, né? Então, o pessoal já entrou de cara no milho. Esse ano tivemos soja, teve atraso, milho posicionado mais tarde. Então, a gente pode colocar de 80 a 90 sacas de produtividade de milho. Isso é uma média muito otimista. Uhum. Tá? Algumas lavouras atingindo 100 sacos por hectare. E isso correndo tudo bem. Vamos torcer para esse El Ninho, né? Como meteorologistas estão trazendo, que a gente está entrando no El Ninho, o El Ninho é um ano mais quente, né? Com o frio menos intenso e mais chuva. A gente está torcendo para isso, para a gente conseguir uma safra boa, que também está sendo uma safra muito cara, essa do milho. Tendo em vista esse atraso, né, esse posicionamento, como você falou, né, a gente tem 30 dias aí de atraso do que seria o período ideal para o plantio do milho. Esse milho, ele está exposto se vier uma geada. Existe alguma previsão, já existe alguma sinalização ou não? Estamos confiantes, então, na questão do El Ninho, dias um pouco mais quentes, né, sem temperaturas aí muito baixas? Olha, na agricultura, isso eu já escutava meu avô falando. Um ano nunca vai ser igual ao outro. Então, ano passado nós tivemos um frio mais intenso e a entrada do frio mais cedo. Esse ano não. Nós estamos aqui, ar-condicionado ligado, um tempo quente e, a gente vislumbra que o frio não venha tão cedo, né? O que a gente pode perceber? Essa safra mais tarde, o frio demorando um pouco mais para vir, a gente vai ter um desenvolvimento melhor de lavoura, né? Então a gente conta com isso. Logicamente, o milho foi plantado mais tarde, mas a questão da janela dos seguros, o milho está posicionado dentro da janela autorizada pelos seguros, então o produtor ele está, de certa forma, protegido, mas logicamente, torcendo para esse frio entrar um pouco mais tarde, para que essa lavoura consiga se desenvolver mais rápido. Certo. Nivaldo, muito obrigada pelas informações trazidas, diretamente aí de Itambé. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas, muito parceiro nosso de informação. Olha, eu que agradeço por toda a atenção com o nosso município aqui e a nossa região. Tá aí, então, estivemos com o Nivaldo Forastieri, que é produtor rural e também diretor da Foraster Agro, nos trazendo as informações de como que foi, então, o desenvolvimento e a colheita da soja lá em Itambé, no Paraná, e como que está sendo o desenvolvimento do milho, que foi plantado com cerca de 30 dias de atraso, segundo o Nivaldo. Ele explica que o cultivo da soja ele se alongou um pouco mais do que o previsto, a colheita foi debaixo de muita chuva, muito difícil
início, inclusive, e ele conta que essa chuvarada toda durante a colheita fez com que a soja perdesse um pouco de qualidade de grãos e, consequentemente, atrapalhou o plantio do milho. Ele falou que esses primeiros milhos que foram plantados durante esse período mais chuvoso, nesse solo mais encharcado, fica um pouco mais complicado o desenvolvimento, né, a emergência desse milho. E ele conta também que a emergência do solo né, por parte da planta do milho acabou ficando toda para o mês de março, quando o ideal é que isso aconteça ainda em fevereiro. Dessa maneira, o milho ele acaba ficando exposto a possíveis temperaturas mais frias que possam chegar. Mas, segundo ele, existe então a possibilidade do El Niño, né? Os meteorologistas vêm trazendo essa informação, então, de dias menos frios, temperaturas menos que possam prejudicar menos as lavouras. Então, é com isso que se conta no momento. E segundo o Nivaldo, a produtividade normal para o município, para o milho, nessa época do ano, é em torno, então, de 110 sacas por hectare, mais ou menos, e 120, né, chegando ao máximo. E ele conta que, nesse momento, o que se vislumbra é uma produtividade média em torno de 80 a 90 sacas por hectare, podendo chegar a 100 sacas por hectare, mas isso na melhor das hipóteses, devido, portanto, a esse atraso. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você, fique ligado. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.